Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Dando sequência ao tema da energia fotovoltaica, continuamos com nossos convidados do primeiro episódio, onde tratamos da legislação. Hoje, vamos falar sobre equipamentos para armazenamento de energia elétrica. Não assistiu o primeiro vídeo? Acesse o AEJ Conecta através do site www.aej.org.br. Logo na página inicial, você vai ver o link de acesso. Este e muitos outros temas ligados à engenharia para você aprimorar seus conhecimentos. Carlos Orlando, Geraldo, Carlos Trota e Lucas, mais uma vez agradecemos a presença de vocês aqui no AEJ Conecta. E novamente passo a palavra para o Carlos Orlando para que faça suas considerações iniciais referente ao vídeo de hoje. Continuando o segundo tempo, vamos chamar assim, vamos falar sobre equipamentos, principalmente com relação a baterias, mas seria importante o colega Geraldo falar um pouco dessa motivação, principalmente com relação à inversão de fluxo, se isso procede, se não procede, se são as distribuidoras que estão tendo pressão dentro da BRAD, que é uma associação forte e tal, e isso fez com que hoje as baterias estivessem com essa força toda aí e tal. E segundo o colega, parece que está faltando até alguns equipamentos para trabalhar junto com a bateria e tal, isso é importante. Obrigado novamente, Carlos, pelo convite. Jogou o tema polêmico para mim, né? Vamos lá, não, mas eu já falei disso aberto no YouTube, se vocês pesquisarem no YouTube do canal Solar, eu já falei muito sobre inversão de fluxo, mas vamos só esclarecer, né, para o ouvinte que está ouvindo esse tema pela primeira vez. Basicamente, a inversão de fluxo, esse tema ele surgiu lá dentro, né, da REN 1000, né, Regulação Normativa 1000, lá ele trouxe lá no seu artigo 73, se eu não me engano, falando que se a distribuidora enxergasse inversão de fluxo ali, ela poderia tomar algumas medidas. Tá? E uma dessas medidas, inclusive, lá no parecer de acesso, né, hoje, o atual orçamento de conexão, ela talvez negar, não negar, mas dar alternativas para não injeção, porque aquele ponto ali da rede, ele está carregado. Então, o termo inversão de fluxo é o seguinte: quando eu tenho tanta concentração de geração numa determinada região, que o fluxo natural da energia elétrica, que sempre veio da distribuidora para as casas, para as cargas, ele passa a ser o contrário. Tem tanto poder de geração, ali, tanta carga, tanta potencial de geração, que eu estou fazendo o sentido inverso. Essa energia está voltando para a concessionária. Tá? Então, desde os postes, transformadores, e em casos maiores, mais volumosos de energia ali, até as subestações, os alimentadores das distribuidoras. Desculpa. Então, a inversão de fluxo é exatamente isso. Você inverteu o caminho natural do que sempre foi. Tá? Mas e que mal que isso causaria para distribuidoras? Então, procede isso? O mal para distribuidora... Tem um mal? Tem. Porque quando eu tenho um volume muito grande em determinadas regiões, a gente sabe que isso aconteceu muito ali no norte de Minas, Triângulo Mineiro, tá? Algumas regiões do Nordeste. Tá? Porque você tem tanta concentração de geração que você não tem nem capacidade para escoar aquilo. Infraestrutura. Você não tem infraestrutura de linhas de transmissão. Tá? Você não tem uma carga naquele horário, porque a gente sabe que a solar gera durante o dia. Se eu não tenho carga, eu não posso liberar essa geração. Tá? Então, eu tenho algumas limitantes técnicas. Tá? Só que do jeito que aconteceu no Brasil e em diversos pontos ali, você começou a ver pareceres de acesso ou orçamento de conexões com inversão de fluxo para 2 kW, 1 kW, coisa que você sabe que o seu vizinho absorveria. A gente falou isso, o Lucas falou isso no episódio anterior. Então, a gente percebeu que isso migrou não tanto para a parte técnica. Quando ela é técnica, beleza, a gente dá o aval, a gente assina como engenheiro, né? A gente até concorda, né? A gente até concorda. Eu sei que no norte de Minas não tem como colocar mais nada, porque lá tem grande centralizada, tem usina de mais de 1 giga lá dentro. Tá? Tem muita GD de 2,5, de 5 megas, de 3 megas. Então, isso aí é um limitante. Cara, quando passa a reprovar um telhadinho da Dona Maria ali de 8 painéis, 4 painéis, não faz sentido. Mesmo. A gente percebe que é comercial, né, Lucas? Que é algo comercial. Por quê? Querendo ou não, quando a gente tem, né, essa
essa questão de cada GD que vai se instalando, você vai tendo ali uma autonomia do cliente, ele para de pagar aquela conta naquele valor, então você mexe ali no fluxo financeiro da operação de energia no país. Tá? Então, disso, né, já dando esse contexto, acho que o pessoal entendeu como é que é a gestão de fluxo, começou a se limitar, né, muitos orçamentos com inversão de fluxo, muita questão do fio B também, com 14.300 veio o valor do fio B, que a gente já falou no episódio anterior, o pessoal pode voltar aí nesse episódio para ver, a gente falou ali do crescimento gradual da tarifa, né, que nem é uma taxação, na verdade, foi um imposto que eles retiraram lá para incentivar, um incentivo que foi retirado, tá? Porque ele existe, não se taxou a GD. Tinha um imposto que foi dado um incentivo, então tirou ele e depois eles voltaram com ele gradual. Então, para se injetar hoje, ficou mais caro. E nisso a bateria vem ganhando muita força. E aí, vamos com os nossos colegas de equipamento aí, que eles entendem mais do que eu. E por falar na Dynes bateria, né, cara, que é a sua especialidade, vamos que falar você tem bem para falar disso para gente? Perfeito. Só complementando o que o Geraldo falou, nessa questão de inversão de fluxo, né, eu acho que falta um pouco a clareza, né, no comprovação da inversão de fluxo, né, das concessionárias para quem está instalando, né, que causou muito prejuízo para muitos instaladores, né, que já tinham equipamentos comprados para seus clientes finais. Aí surgiu o Fast Track, né, que é importante frisar também, né. O que é o Fast Track? Que você limita a injeção até 7,5 kW, né? Então isso travou muitos projetos também, mas beneficiou a entrada das baterias, né? Então, só dando entrada então um pouco na questão dos equipamentos, nós estamos numa fase agora de transição do mercado extremamente importante para o uso de baterias, né? E muitos se perguntam, mas bateria é viável? É viável agora? Começa a ser a partir de agora, né? Porque os custos já estão bem equilibrados, né, das baterias, né, para o Brasil, né? Mas o que falta para crescer, né? Isso é um fator importante. Antes de falar em produto, é falar no que falta para crescer mais, né? E falta exatamente o quê? Capacitação de toda a cadeia, né? E o que a gente quer dizer toda a cadeia, né? Tudo bem, nós somos fabricantes de baterias, a Dynes é uma fabricante multinacional de baterias, que está no Brasil desde 2019, e a gente trabalhou muito tempo com off-grid, que a gente comentou, né, no vídeo passado, né, sobre essa questão do off-grid. E quando, a partir de 2022, que teve a regulação 140, nós começamos a intensificar as baterias junto com os inversores híbridos, que até então começava a vir para o Brasil também, né? Então, o mercado agora passa por uma mudança grande por todas essas variáveis, né? 14.300, Fast Track, inversão de fluxo, mas não é só por causa disso também, né? Por que está crescendo a busca por baterias? Porque começa a se entender que a bateria é fundamental, né, nessa transição energética, até para, como por exemplo, para grandes empresas, para manter essa estabilidade da rede, né? Coisa que a nossa rede ela não é tão ruim em determinados locais, mas ela tem uma oscilação que muitos não percebem. Então, não só para a parte de backup, que ela é muito usada, ou seja, o que é o backup? Faltou energia, a bateria entra, né, solucionando essa falta de energia, mas também para a oscilação de rede, que faz queimar muitas máquinas, né, que faz queimar muitos equipamentos, e aí esse custo, que nem quando se pergunta, está valendo a pena colocar bateria? Sim, se você começa a computar corretamente todos os custos indiretos de perda que o cliente tem, começa a ser muito vantajoso, né, o retorno do equipamento, né? Mas, dentro dessa transição, o que a gente sente enquanto fabricante de baterias, né? A gente sente que começa a crescer muito, né? A Dynes tem sentido muito esse crescimento no Brasil, tanto é que nós estamos nos preparando com uma estrutura muito maior do que a gente já tinha desde 2019 para atender o público. Mas o que a gente percebe? Que nós temos que mostrar para o nosso público, inclusive muitos deles vão estar assistindo aqui o vídeo, a questão da qualidade dos equipamentos, né? Então, quando se tem um mercado emergente que vai vir entrar muitas baterias, a gente tem que começar a selecionar o que é a qualidade técnica da bateria. Eu acho que isso que é fundamental a gente citar um pouco mais nesse episódio aqui, né, do podcast da EJ. Qualidade de bateria tem uma série de itens que tem que ser analisado para definir essa bateria tem qualidade, né? E eu poderia citar alguns itens, né, que são importantes para analisar essa questão do produto que está sendo colocado como bateria, né? O primeiro deles, né, é uma análise a fundo da fabricação da bateria, porque muitas baterias vão entrar no mercado, mas como todo equipamento eletrônico, você tem componentes e componentes. Então, um componente de melhor qualidade tem um custo maior que outros componentes de menor qualidade.
Então, é um primeiro item que tem que ser analisado. Qual é a produtora da célula de bateria que eu estou comprando, né? E uma bateria hoje, quando a gente vê a bateria, que é aquele case, é uma série de células que tem dentro que compõem essa bateria. Células que tem hoje lítio-ferro-fosfato, né, Jorge? Você tem essa tecnologia do lítio-ferro-fosfato que dá uma durabilidade maior para as baterias. Mas ela é seca ou úmida? Ela é química, né? São componentes químicos, né? E que antes era mais o lítio, né? E depois começou-se a trabalhar com lítio-ferro-fosfato, porque se percebeu que a durabilidade, né, era muito maior trabalhando com esses 3 elementos químicos, né? Mas voltando à questão da célula, então, primeiro item a analisar quem é o fabricante de células. Você tem inúmeros fabricantes de células na China, mas você tem um ranking dessas células. Então é importante saber da determinada marca de bateria qual é o ranking, né, de produção de células que está a nossa produtora de células, né? O componente célula também, como componente bateria, ele é certificado? Tem certificação? Sim, você tem a certificação, né, dos vários testes, né, que são feitos em termos da produção da bateria, e isso é importante mostrar isso para o público que está consumindo as baterias, né? Então, isso é bem a nível de componente, né? Fora as células, você tem outros componentes internos que vão dar um valor agregado aí da bateria. Então, uma coisa importante se analisar é o valor agregado da bateria e não só o preço. Então, célula é um item. Outra coisa muito importante da análise da bateria é principalmente a questão dos ciclos, né? O que são os ciclos da bateria? É quando você carrega e descarrega uma bateria como um todo, né? Total da carga dela. Isso é um ciclo. E muitas baterias no mercado, você tem 4.000 ciclos, 6.000 ciclos, 8.000 ciclos. Então é importante analisar a quantidade de ciclos que eu estou comprando da minha bateria, que é o que vai dar a durabilidade dela em anos, né? Hoje uma bateria você tem uma durabilidade aí de 12, 14, 15 anos, né? Dependendo do número de ciclos, né? Então, se você está comparando a bateria A com a bateria B, uma tem 4.000 ciclos, 6.000 ciclos, vai ter diferença de preço. Mas vai ter uma diferença da qualidade, da durabilidade da bateria. É isso que eu ia perguntar, Carlos. A gente pode fazer Porque assim, o consumidor, eu vejo um problema no Brasil quanto a isso, que o consumidor, para fazer uma compra técnica, falta informação para ele se basear, para dar segurança e entendimento para ele poder fazer essa compra técnica consciente, né? Perfeito. Então, o consumidor brasileiro para equipamentos fotovoltaicos, colocando uma lupa no nosso setor, ele fica vendido ao vendedor que bateu na porta dele, a um relacionamento que ele tem. Como que o cliente final consegue analisar? Porque ele não vai conseguir separar o joio do trigo. Ele não vai conseguir pesquisar se o fabricante da célula da bateria da Dynes ou de uma outra marca construtora de bateria, se lá no início da cadeia a célula é boa ou não. Sim. O que tem de informação que o cliente não consegue olhar e falar, putz, isso aqui é um pouco melhor que isso. Essa questão dos ciclos é um parâmetro para ele se basear? Perfeito. A colocação do Lucas foi importantíssimo, né? Quem está na ponta, muitas vezes, é o instalador que está vendendo para o cliente final. O cliente final no Brasil, né? No Brasil, é muito leigo. Ele vai naquilo que o instalador está colocando. Então, por isso da necessidade de se capacitar os instaladores, capacitar quem está nesse processo de venda sobre o que é importante ter de argumento de venda em termos de qualidade de bateria, né? Então, ciclos é importante, porque todo usuário final quer que aquilo dure mais tempo, né? Então, ciclos é importante. Outro fator muito importante é o BMS, né? O que é o BMS? Battery Management System, que é, na verdade, o software que controla tudo que está acontecendo com a bateria e nessa conexão, tanto com a rede quanto com o inversor. Então, esse é um sistema que dá inteligência para a bateria e para o inversor, para mostrar, em termos de carga e descarga, está sendo feita uma carga e descarga equivalente das células. Isso também é um outro fator importante para a durabilidade das baterias, Lucas. Então, esse é um outro fator. BMS, qualidade das células, quantidade de ciclos, né? Muitas vezes também o IP, né? O que é o IP de uma bateria? Essa ela pode ser usado internamente dentro de uma casa ou externamente. Então você tem IP20, IP65, tudo isso vai mostrar aonde você pode estar instalando a bateria e tem também diferencial de custo nesse sentido, né? Mas o que é mais importante? É a gente conseguir treinar um instalador a mostrar para o cliente final qual é essa diferença, né? E não só querer vender a bateria como um preço mínimo. Isso é muito importante.
Se a gente conseguir treinar toda a cadeia, distribuidor, instalador, né, a mostrar isso para o cliente final, então a gente vai ter um sucesso muito grande aí com os equipamentos de sistema de armazenamento sendo vendidos corretamente, né? E um outro fator importante, né, Lucas? Você que está na área há um bom tempo, quando a gente falava em vendas on-grid, muitas vezes o instalador vendia isso pelo WhatsApp. Né? Então mandava orçamento, fechava, ia lá, instalava, e isso é muito diferente com o sistema de baterias, né? O sistema de baterias, para cada cliente, mesmo tendo a mesma potência, são projetos diferentes. A gente costuma até falar que se você tiver um sistema híbrido com bateria na mesma rua, instalado para o João com 5 kW, é diferente do Pedro 5 kW, porque cada um vai ter uma necessidade internamente para aqueles 5 kW. Um pode ter uma necessidade muito grande, que ele tem um mini hospital ali dentro da casa, né, que não pode ser desligado, o outro é um home office. Então você tem essas diferenças em termos de como vai suprir a tua necessidade. E isso é um fator de capacitação também, né, para o instalador. Ele tem que entender a real necessidade do cliente para oferecer a solução de bateria correta. Não é qualquer bateria. A nível de aplicação de cliente para cliente, em função da carga e tal, tem-se bateria de baixa tensão e bateria de alta tensão. Qual é a utilização de cada uma delas em função da finalidade do cliente? Você poderia dar uma... Perfeito. Isso o Geraldo pode me auxiliar também, né? Mas assim, na Dynes nós temos baterias que a gente chama de low voltage, baixa tensão, e high voltage, alta tensão. Né? Qual é a voltagem que determina um ou outro? Então, você tem as voltagens mínimas, né, Geraldo, que você está utilizando, que normalmente as residenciais, você pode dividir projetos residenciais, projetos comerciais e industriais. Quando se fala mais em projetos residenciais, a gente está trabalhando mais numa baixa tensão. Até 48 volts. Hoje, na verdade, 24, assim, a bateria vem com uma... Tem um range, nominal, né? 51.2, mas tem o inversor ele tem tem nominal de 48, tem nominal hoje de 51.2, 50 alguma coisa. Que pode até extrapolar em 57 às vezes. Isso, né? porque o inversor ele vai pegar sempre uma faixa. De um pouco voltagem. parecido com o módulo ali. Ele pega lá de 45 volts a 55. Então qualquer bateria naquele range ele pega. Então, até 60 volts, baixa tensão. Baixa tensão. Alta tensão acima de 100. Que a alta tensão geralmente o Lucas pode. Só para complementar 100, 400, também. Sim. O que acontece em instalações residenciais que a gente precisa de um armazenamento menor, ou em outros sistemas, até off-grid, a gente vê muito nas estradas, um painel solar com radar, uma câmera, ou uma iluminação independente. Isso requer pequenas quantidades de armazenamento de energia. Então a gente consegue trabalhar com equipamentos de baixa tensão. Quando a gente começa a fazer associação de baterias, né, que a gente depende de ter um armazenamento um pouco maior, como é a baixa tensão, a corrente de saída é alta. Então a gente começa a ter uma corrente de saída muito alta, começa a limitar com cabos também, muito, com seções muito grandes, risco de segurança, custo de cabeamento. Então é pertinente a outra gama de baterias de alta tensão, porque numa associação eu aumento a tensão, mas diminuo muito a corrente. Isso, para esses aspectos técnicos, é muito melhor se trabalhar com maior tensão do que corrente. Evita a perda, consegue apresentar uma qualidade de energia muito melhor. Toda essa questão financeira de cabeamento, de compartimentos, né, infraestrutura. Então, você tem essas duas aplicações, na minha visão, né, para isso, as de baixa tensão, para pequenas quantidades de armazenamento. Residencial e pequeno e sistemas off-grid de pequeno porte. Quando a gente passa de médio a grande porte, é necessário que as baterias sejam de alta tensão por causa disso, para diminuir a corrente. E o que o Lucas falou também, dentro desse cenário, né, você tem um cenário de aplicações também. Né? Então, a baixa tensão para residencial, você não tem muito o que fugir. Né? Você tem a bateria sendo usada como um backup, quando falta energia, né? Ou que a gente estava discutindo antes, né, Geraldo? As baterias mais inteligentes, como a Dynes é hoje, você consegue usar sua bateria dentro da casa, não só para backup, né? Ela vai te auxiliar também na oscilação de energia, mas você pode programar a bateria para um determinado horário, entrar a bateria e não da concessionária, e não só utilizá-la quando faltar luz. Então as baterias começam a se tornar mais inteligentes, né?
Então, esse é um outro fator de análise da bateria de qualidade também, né? Que tem esse fator de inteligência. A possibilidade de você programar o seu banco de baterias para atuar no momento que a gente precisa, Exato. fazer uma lógica de programação, não só para usar ela ali como um backup de emergência, mas eu posso trazer ela para diminuir a minha injeção de energia na rede. Perfeito. Então, Lucas. eu posso usar ela como um banco, uma caixa de energia, para poder fazer uma analogia, onde eu encho ela durante o dia com o meu sol, com geração do fotovoltaico, e durante a noite eu começo a usar ela, ou pelo menos uma parte dela. Sim. Mesmo que não esteja faltando energia. Mesmo Isso que é não legal. esteja faltando energia. Só talvez- para eu evitar esse excesso de energia que vai para a rua na injeção. Então, isso que você está acabando de dizer, você está falando que eu posso utilizar para a tarifa branca. Exatamente. A tarifa branca ela tem ela tem um valor mais caro num determinado horário, que é o de pico, né? Onde o nosso sistema está com baixa produção. O sol já está indo embora quando a tarifa começa a ficar mais cara, né? Então, teoricamente, se você tivesse injetado essa energia na rua durante o dia, na rede, no grid, você já está pegando ela, recomprando ela a um preço mais caro no horário de ponta. Se você tem um armazenamento, em vez de você ter mandado ela para o grid de dia, você guardou ela. E aí você vai usar ela no horário que você pagaria mais caro. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte: em decorrência dos problemas pertinentes às normas, às resoluções, se eu fizer um grid zero com bateria, eu posso utilizar essa bateria como backup, posso utilizar essa bateria para eu me beneficiar da tarifa branca, que é algo que, segundo a ANEEL, os estudos, a partir do ano que vem, até 1.000 kWh será exigido o uso da tarifa branca, com ou sem bateria tal. Então, nesse caso, grid zero, posso utilizar backup, posso utilizar para a tarifa branca que está chegando aí. Exatamente. Como obrigação, porque Sim. a tarifa branca já existe. O termo de grid zero a gente não citou aqui ainda, nem no episódio anterior, e até o momento a gente não tinha citado ainda. É a minha geração conectada na rede, por isso ainda o termo grid dentro do termo grid zero, não é um off-grid, né? Mas ela não exporta. É sempre a geração e consumo com ou sem armazenamento do portão para dentro, da medição para dentro. Né? O sinônimo de exporta também chama-se injeção. Exatamente. Não é energia injetada. Não injeta energia na rede. Exatamente. Exato. Zero grid, sem injeção na rede. É uma solução para isso também. E aí entra o BMS bom, inteligente, que o Carlos citou. Gerenciando, né? Por isso, exemplo, eu posso gerenciando pegar meu informação. banco de baterias e determinar que metade dele eu vou usar para backup. Porque eu posso, né, quando estiver usando ele, acabar o meu grid, minha energia da rua cair, o sinal da rede cair lá fora. Eu ainda tenho ali pré-estabelecido o meu limite de emergência. Então é muito comum nas nossas instalações a gente fazer isso, quando o sistema BMS permite que eu programe isso. Então eu tenho lá 60 kWh de armazenamento, eu vou reservar 30 para não mexer. E aqueles outros 30 eu vou fazer esse carregamento e descarga conforme a minha necessidade para eu poder fugir um pouco desse excesso de energia na rua. Eu só queria complementar também, que falando de aplicações, que a gente falou agora de residencial, né? Mas a bateria ela começa a ser muito usada dentro de projetos comerciais e industriais. Aí muda totalmente o contexto, né? Porque em projetos comerciais, por exemplo, com supermercados, com farmácias, com grandes indústrias, você tem muitas outras aplicações que não é só o backup, não é só faltar energia, né? Então, faltar energia também vai ser muito usável dentro do comércio, da indústria, né? Por quê? Porque muitas vezes, imagina numa indústria, ela parar por 3 minutos que seja todas as máquinas que estão funcionando. Então, até você religar essa máquina, o custo, perda de matéria-prima. Então, muitas vezes, num projeto comercial industrial, né, o payback, o retorno do investimento é muito rápido hoje com as baterias, por causa da necessidade de não se perder dinheiro, né? Até a gente estava num evento um dia desse e um rapaz levantou e falou: olha, eu trabalho com uma empresa que produz leite e todo dia falta energia lá no norte do Paraná. Então, a cada dia, eles perdiam R$6.000 em termos de produtos.
e trabalhavam 24 horas por dia, todos os dias. Imagina esse valor em um ano. Se ele já tivesse colocado um sistema de armazenamento, não teria essa perda total. Então, em comercial e industrial, essa análise é muito grande. A perda do dinheiro que está se tendo em termos de produção e tudo mais, né? E fora outras aplicações, né, Lucas, Geraldo? Você pode ter por backup, o que a gente chama de peak shaving, né, que é você não ultrapassar essa demanda contratada, que normalmente as empresas do grupo A têm. Né? Então, só essa ultrapassagem dessa demanda contratada já justifica a colocação de um sistema de baterias. Né? E também o que a gente chama de hora ponta e fora ponta. Né? Então, para empresas, é extremamente importante você ter um sistema de baterias jogando essa energia para a empresa na hora ponta, que é muito mais caro dentro da concessionária, dentro do grid. Né? Então, são muitos os usos para comercial e industrial e também para residencial, onde o sistema de armazenamento hoje está entrando. Né? E cada vez mais vai estar mais dentro de todos esses projetos, com certeza. E para acrescentar, Carlos, acho que é interessante também a gente falar dos geradores a diesel, né? Perfeito, que o pessoal pode importantíssimo. Pensar em sempre comparar o investimento do banco de baterias, de um BES, nesse caso mais robusto, com um gerador a diesel. Né? Mas essa solução é muito mais cara quando eu comparo com o investimento de um gerador a diesel. Voltando no exemplo da produção de leite, onde a gente não pode ter a falha de energia no processo lá de pasteurização, não sei exatamente qual que é a falha no processo da fabricação de leite lá, que não pode ter interrompimento de energia. O gerador a diesel, o grupo gerador, ele tem um time maior para poder atracar e entrar em operação. Né? O banco de baterias, ele consegue ter uma resposta muito rápida, né? e deixando a energia instável. Perfeito. Né? Então, nos testes que a gente faz, quando entrega sistemas residenciais, que a gente chama o cliente para poder ver o sistema funcionando, quando a gente vai lá no padrão de entrada no poste e desliga a energia, a vida continua. Ele nem percebeu, ele nem percebe que a energia cai, a luz nem pisca. E só uma dica, viu, Lucas? Então é importante. Isso pode fazer muita diferença no processo produtivo e essa perda tem que entrar na planilha. Tem que entrar tem que computar na hora de fazer uma análise do payback, de viabilidade econômica, todas essas outras vantagens do banco de baterias. E o Lucas deixou aqui uma dica fundamental para quem trabalha com energia solar ou pretende trabalhar, né? Que é a troca do gerador a diesel de milhares e milhares de empresas no Brasil que tem, né, por bateria. É um grande nicho, que na ponta do lápis vai começar a mostrar o quanto é vantajoso se colocar um sistema de armazenamento contra o gerador a diesel. E em muitos lugares você vai ter a bateria e o gerador a diesel trabalhando em paralelo. É um backup do backup. Né? Eu não confio muito em trocar a bateria hoje. Então pode deixar o seu gerador a diesel trabalhando em paralelo com a bateria, que muitos investidores propiciam isso, né, Geraldo? E depois, com o tempo, você vai ver que eu posso desligar o gerador a diesel e ficar só com a bateria. Né? Ou manter os dois, né? Que tem seus custos diferentes. Então, é um grande mercado. E outro grande mercado de dica também é que todo mundo que tem energia solar é um forte candidato a acoplar as baterias. Então, é um outro mercado, né? Que a gente chama de retrofit, que vai poder os instaladores voltar para aqueles clientes que já têm instalado a energia solar fotovoltaica on-grid para a colocação de um híbrido com baterias. Vai ser um grande mercado. E tem que ter produtos com qualidade técnica garantida. Isso que é importante citar numa apresentação como essa e para o mercado crescer sustentável. Né? Isso é muito importante. Ok. Agradeço aí essa outra contribuição que vocês trouxeram para nós aqui com relação aos equipamentos. E aí vamos aguardar o próximo episódio aí, onde nós vamos falar de outro assunto. Muito obrigado para vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.